O porquê que eu deveria comprar Mozana, implementar ela na minha pizzaria? Guilherme, excelente pergunta. E até antes de responder o porquê que você deveria comprar a Mozana, eu te explico um pouco melhor o que é a Mozana, né? Na apresentação, inclusive, a gente vai falar um pouquinho da Libra, também para que vocês possam conhecer quem que é a empresa Libra. É uma empresa que é muito séria, que está no mercado há muito tempo, que vem trabalhando nesse produto há muito tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho de mercado e a gente vai falar da Mozana. Mas o que é a Mozana, sendo bem prático, né? A Mozana é um queijo culinário. E o que é um queijo culinário? É um queijo para você utilizar juntamente com a mussarela, usar de uma forma combinada na sua formulação de pizzaria, com seus ingredientes na sua pizza, para que você possa ter um produto com uma performance muito boa, um produto que os seus clientes vão gostar em termos de sabor, textura, cor, e que o benefício final que você consegue com isso além de manter a padronização, o tema do sabor, é a redução de custo que você consegue trazer para a sua pizzaria. A gente sabe que o tema de lucratividade para esse negócio de pizza é um negócio bastante importante, então a gente, como indústria, e olhando essa necessidade dos nossos parceiros, né, os operadores de pizza, a gente fez o desenvolvimento da Mozana justamente para pegar nessa parte mais central, que é a parte do custo. Certo, mas seria um queijo que eu uso ele 100% na minha pizza? Não, excelente pergunta. O uso dele é combinado. Então aí você pode fazer um uso que vai desde 30% até 70%, que é a nossa sugestão. Por todo o tempo que a gente vem trabalhando com esse produto, o número de testes que a gente já fez nas pizzarias, o número de pizzarias que a gente rodou aqui em São Paulo, então você faz o uso combinado. Se você vê o formato dele, aqui tem uma peça aqui em cima, ele tem um formato tubular, então as pizzarias geralmente elas têm o Robocop, que eles falam, né, que é o filetador. O multiprocessador de alimentos. Multiprocessador. Então, esse produto, ele tem a boca exatamente, tem o diâmetro dele exatamente desenhado para entrar nessa boca desse multiprocessador. Você faz o filetamento, fileta a sua mussarela como você faz normalmente e faz a mescla depois, para depois aplicar na pizzaria. Tá, agora uma coisa que provavelmente deve ser a pulga atrás da orelha de muita gente. E em termos de sabor? Em termos de sabor, o pessoal está preparando a pizza, então eu vou falar aqui que o sabor é super bacana, super agradável, super neutro. A gente fala que a gente consegue até melhorar o sabor da mussarela, porque o nosso produto é um produto formulado, então eu tenho uma estabilidade no padrão de sal dele. Mussarela varia o teor de sal ao longo do ano. Você já pegou mussarela que um mês está de um jeito, um mês está de outro, e é normal, é do processo da mussarela, não tem nada de errado com isso. Só que o nosso produto, por ter um processo tecnológico produtivo diferente, a gente consegue trabalhar nessa estabilização. Outra coisa, o meu produto ele evita a formação de poças de gordura. Tem muita mussarela que às vezes vem com uma textura um pouquinho mais mole. Então a gente consegue ajudar também a mussarela nesse sentido de segurar um pouco a liberação de gordura na pizza. Não é algo agradável para o consumidor final pegar uma pizza com aquelas poças de óleo. Então a gente trabalha em conjunto. E em termos de sabor, o produto é fantástico. E daqui a pouquinho vai estar saindo pizzas para vocês vão poder experimentar e não ficar só no discurso do vendedor. Acho que nada mais justo do que experimentar a pizza com a Mozana para vocês falarem para mim se é boa ou não. Estou aqui com meu amigo Gino Vino também. A gente está apresentando aqui em conjunto, né, Gino? E vou passar aqui para você, então, o bastão. E aí o Fábio pode começar a palestra dele, então. Olha, eu sou suspeito a dizer, porque você foi fazer a filmagem do produto lá no Maverick, né? Sim, exatamente. E aí eu comi muita pizza e achei simplesmente o produto fantástico, porque o sabor está muito ok. E quando você falou a respeito da poça de óleo, e eu falo como que escolher uma boa mussarela nas minhas palestras, eu falo sobre isso. Tem dois fatores. Tudo bem, tem que também levar em consideração o forno, né? Qual a temperatura do forno e a reação da mussarela vai ser de acordo com a temperatura do forno. Mas o que são dois defeitos? Esquecendo a temperatura do forno. Primeiro, mussarela tem que derreter, não tem que gratinar. Quem gratina é parmesão, certo? Então, se você usa uma mussarela e ela queima, isso não é legal para o consumidor. Segunda coisa, se você faz isso, assa ela e solta uma poça de óleo, não é legal, porque hoje a gente está muito numa vibe de comida funcional. O que é comida funcional, né? É aquela comida que vai te fazer bem, né? Que você não vai ficar pesado, e tá todo mundo querendo baixar colesterol e todas essas coisas. Então, se o cara vê uma poça ali, já era. Mais um defeito. Muitas vezes a pessoa está ali no atendimento, passando a pizza, e a pessoa está toda bem vestida, vai o garçom pegar e servir a pizza e, puf, pinga óleo
né? Na roupa, né? Exato. Isso tudo são coisas que contam contra a pizzaria. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu falo, é engraçado, muitas vezes a pessoa não se preocupa com a mussarela. E é simplesmente a segunda parte mais importante da pizza depois da massa. Exatamente. Mas bora lá, meu cara. Legal, Gino. Obrigado pela introdução também. Podemos passar? Bom, pessoal, então acho que até antes de começar, puder voltar um slide, por favor? Eu sou o Fábio Zólio, sou engenheiro de alimentos de formação, estou nesse mercado de ingredientes aí há aproximadamente 15 anos. Já passei por diversos setores dentro da indústria, já fui P&D, já fui de precificação, já fui comercial e hoje eu estou na parte de gestão de produtos na Libra. A Libra é uma empresa nacional, uma empresa brasileira, a gente vai falar um pouquinho dela. Mas antes de começar a falar da Libra, acho que agradecer o pessoal da Expo Pizzaria aqui pela oportunidade de a gente poder falar, agradecer vocês aqui pela presença. A gente vai fazer um sorteio de alguns brindes também para a gente poder ter uma interação maior aqui durante a conversa. E vamos conversar, vamos falar sobre Mozana, vamos entender um pouco mais o produto, entender que existe uma oportunidade aqui bastante interessante para vocês em termos de rentabilidade, que é um tema muito sensível ao tema das pizzarias. Então, sobre a Libra, falando rapidinho, tá? E a palestra está dividida em 3 partes. Primeiro eu falo um pouquinho sobre a Libra, depois a gente fala um pouquinho sobre o mercado e depois a gente fala sobre a Mozana e como a gente conecta a questão da lucratividade com a Mozana. A Libra, para quem não conhece, é uma empresa nacional, é uma empresa de ingredientes. Ela fica em Marechal Cândido Rondon. Então, essa foto que vocês estão vendo aqui é a nossa parte produtiva, é a nossa planta produtiva. A gente tem lá, além da questão da parte operacional da produção, a parte do P&D. E além de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, a gente tem um escritório comercial e financeiro que fica também na cidade de Campinas. Além da parte comercial e financeira, lá em Campinas a gente tem a parte de aplicação, que é onde a gente traz os clientes para visitar, para poder fazer a aplicação, fazer as degustações e entender qual é a reação quando eles degustam o nosso produto aplicado nos produtos deles. Então, falando um pouco mais aqui, tá? A Libra hoje tem um pouco mais de 600 funcionários, então é uma empresa muito séria, muito grande, está no mercado há 25 anos, como a gente disse. É uma empresa que trabalha com ingredientes, então a gente tem a parte de compostos lácteos, a gente tem a parte de queijo culinário, a gente tem a parte de produtos aglomerados. Para quem não sabe, os produtos aglomerados, a gente tem aqui atrás as máquinas de vending machine, aqueles produtos que vão ali dentro para fazer o cappuccino, o mocatino, o café com leite, são produtos que a Libra também consegue produzir. Então, é uma empresa muito tecnológica, que está no mercado aí desde 2000, então a gente fez 25 anos agora, e durante esse período de 25 anos a gente veio acrescentando muito questões de processo, tecnologia, questão de gestão, para a gente chegar onde que a gente chegou. Hoje a gente é uma empresa que vai faturar aí em torno de 600 milhões de reais por ano, é uma empresa de grande porte, então pode ter certeza que vocês estão trabalhando com uma empresa muito séria, um parceiro comercial muito importante, tá bom? Aí falando um pouquinho de pizzaria, né, de dados de mercado de pizzaria. Aqui, quem tem pizzaria aqui? Legal, majoritariamente todo mundo tem, né? Quem não tem, acho que vai querer abrir alguma coisa nesse sentido. E aí vamos começar a interagir um pouco mais para a gente poder ficar um pouco mais bacana também a palestra, né? Se eu perguntar para vocês, né, vocês são donos de pizzaria, o próprio Gino, o próprio Guilherme, vocês têm noção de quantas unidades de pizzarias existem hoje no Brasil? Alguém tem uma noção? E aí, quem chegar mais perto na resposta, quem ficar à vontade para falar, tem um boné aqui de brinde que a gente vai já distribuir. Alguém se arrisca? 36 mil? É mais? Dá seu chute. 60 mil. 79 mil. 500 mil. E aí, Gino? Guilherme? É grande, né? Pode passar, Gael, por favor. Cadê o amigo ali que falou 80 mil? Hoje, gente... 80 mil, você falou, né? Pronto. Aí, uma salva de palmas. Seu nome? Silvio. Uma salva de palmas para o Silvio, pessoal. Bom, gente, esse é um número muito difícil de chegar, né? Ninguém sai por aí contando pizzaria para saber quanto tem. Mas já existem hoje no mercado diversas empresas que trabalham com dados de plataformas, dados de governo. E esses dados, a partir desses dados, conseguem fazer cruzamento. E as projeções que a gente tem hoje é que no Brasil existem cerca de 80 mil unidades de pizzaria. Então, assim, é muita coisa, né? Se você parar para pensar, é quase um mundo de gente que só trabalhando com pizza. E quando a gente compara esse negócio de pizzaria no negócio de food service como um todo, das unidades que são as lojas, os restaurantes, isso representa cerca de 5%.
Então acho que é um dado interessante para a gente saber, a gente que está nas pizzarias, que estamos nesse negócio, entender a dimensão desse mercado. Ficou um pouquinho pequeno, cara, pessoal, mas aqui é o seguinte, né? O que é a ideia? Acho que é meio que óbvio que todo mundo sabe que o maior estado consumidor, o maior estado onde tem o maior número de pizzarias é o estado de São Paulo. Mas assim, a gente vê que não é só no estado de São Paulo que tem a pizzaria. Essa mesma pesquisa que foi feita por essa empresa, que é o Wise, que é uma consultoria, que é uma empresa que é parceira nossa no dia a dia para entender esse mercado um pouco melhor, para a gente poder até conseguir trazer as soluções ideais. Ele mostrou que mais do que qual estado que tem mais unidades e pizzarias, o mais interessante é entender o quê? Que a pizza é um produto que é super bem aceito pelo consumidor brasileiro. Então, assim, todos os estados do Brasil têm um certo nível de consumo. E isso, para quem tem pizzaria, é uma informação importante, porque abre até uma possibilidade de você expandir sua loja. Então, assim, é um produto que ele independente da região, independente do costume regional, você vai ter cliente para esse tipo de produto. Eu acho que aqui, mais do que a informação do que o estado que tem mais, essa informação de como o brasileiro gosta de pizza e como o brasileiro consome pizza. E não é à toa que a gente tem mais de 80 mil pizzarias existentes no nosso país, né? E aí, falando um pouquinho mais também sobre essa capilaridade, né? São Paulo continua sendo a maior cidade consumidora, então onde tem as maiores unidades, o maior número de unidades de pizzaria. Mas a gente já consegue ver também que capitais como Recife, Sergipe, Salvador já começam a ter um certo número relevante de pizzarias. Por quê? Porque os consumidores daquelas regiões estão consumindo pizza. Então a gente vê que, de novo, reforça essa ideia de que a pizza ela é um alimento muito bem aceito pelo consumidor brasileiro. Nessa mesma pesquisa feita pela Wise, eles mencionam que a pizza fica apenas atrás de pratos típicos brasileiros, como arroz com feijão e a feijoada. Então, de novo, aqui existe uma oportunidade muito grande para quem trabalha nesse mercado de poder expandir as suas operações para outros estados. Falando um pouquinho agora também do perfil dessas pizzarias. Então, quando a gente olha para essas 82 mil pizzarias existentes, o que a gente percebe? Que 95% delas são o que a gente chama de independentes. Ou seja, o negócio não está associado com nenhuma rede. É aquela portinha, aquela pizzaria familiar ou o cara que for empreender. E isso traz uma implicação muito grande para quem é da indústria, da distribuição, do atacado. Porque como é que eu faço para chegar em 79 mil unidades de pizzarias com os produtos? Então é um desafio muito grande. Assim como é um desafio muito grande entender como é que é o perfil de consumo de vocês. Qual a dificuldade dessas unidades que produzem pizza. Porque a gente vai fazer os nossos desenvolvimentos em cima das suas necessidades. A gente precisa entender vocês para poder ofertar os melhores produtos, as melhores soluções. E no próximo slide, a gente traz uma informação, ficou muito pequeno, não sei se estão conseguindo ver, mas muito relevante. Esse primeiro quadro azul aqui, ele é de uma outra pesquisa feita por uma outra consultoria que fala que apenas 15% das pizzarias que trabalham hoje operam com uma lucratividade acima de 15%. Ou seja, 85% das unidades de pizzas que operam entre ou prejuízo ou com uma lucratividade abaixo de 15%. E esse é um risco muito grande. Porque qualquer movimento que você tem no seu custo, uma falha na sua gestão, um imprevisto, pode mudar a sua operação de uma operação que está operando no verde, no lucro, né, sem prejuízo, para uma operação com prejuízo. Então, a gente precisa estar muito atento à nossa gestão do dia a dia e às oportunidades que o mercado está trazendo para a gente para poder atender esse tipo de situação, que é a questão da lucratividade. E quando eu já olho para o quadro verde, que é o quadro do lado ali, que também está um pouco pequeno, ali traz a quebra dos custos, nessa mesma pesquisa, eles trazem a quebra dos custos que existem dentro de uma pizzaria. A lucratividade ideal, quanto mais, melhor.
É difícil falar um percentual, né? Acho que depende muito do mercado que você está, quem é o seu cliente final. Então você vai ter que ajustar muito a sua operação para poder entender a necessidade do seu cliente, fazer o melhor desenho do seu processo, das suas compras, da sua logística nos deliveries e tudo mais, para poder maximizar essa informação. É meio redundante, é um jargão de mercado, mas a ideia é você conseguir maximizar esse número o máximo possível. Tá bom. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Vai. Bom dia, tudo bem? Usando o produto de vocês, eu consigo reduzir quanto a minha mussarela? Qual que é o seu nome, desculpa? Evair. Evair, muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Eu vou trazer no final dessa apresentação um estudo que a gente faz com essa projeção. Então a gente vai variar ali os percentuais do nível de aplicação da Mozana nesse uso combinado com a mussarela. A gente projeta um consumo semanal até anual de uma pizzaria de pequeno, médio e grande porte e uma relatividade de preço. Com essas três variáveis, eu consigo trazer projeções de quanto eu consigo te entregar de economia anualizada. E quando você vê o número, você vê que é impressionante. Vocês degustaram o produto já? O que vocês acharam? Produto muito bom. Legal. Eu trabalho em resort, né? Resort. Como que eu faço? Eu atendo 2 hotéis no complexo. Como que eu faço para poder estar minimizando o custo da mussarela, onde que vai bastante, né, esse queijo? E como que eu faço para ter um cálculo para dar positividade sem alterar na qualidade? Perfeito. Você degustou o produto aqui, o que você achou do produto? Excelente. Então, esse produto, por exemplo, está com um percentual de substituição de 30%. Então, assim, você vê que é um produto que você não percebe que você tem 2 queijos, a cor dele está adequada, o sabor dele está adequado, o sal dele está adequado, o push dele está adequado. Então, dependendo do seu nível de consumo e de quanto você paga na mussarela, uma conta que a gente faz é que o nosso ideal é que a gente consiga ofertar o produto sempre 20% abaixo do que o preço da mussarela de entrada que você tem acesso. Então, se você faz uma substituição de 30%, e tem uma diferença de preço de 20%, você já tem aí um saving, uma economia no seu custo de mussarela de pelo menos 6%. E aí quando você faz isso vezes o volume que você consome no ano, você vai chegar num valor de 10 mil, 30 mil, 50 mil, dependendo de quanto você consome de mussarela por ano. Alguém tem mais alguma pergunta para ele? Não? Aonde? Ele vai fazer mais umazinha, vamos lá. Qualquer coisa também, assim que encerrar, vocês podem ir lá no stand lá. Só mais uma dúvida. Como é que eu acho o percentual que eu tenho que misturar com a minha mussarela? Excelente pergunta também. É Evair, né? Evair, aí é muito de testar na sua operação. Por quê? Você conhece o seu cliente, você conhece o seu produto, você conhece a sua mussarela. Então você vai poder pegar esse produto, traz ele para dentro, pega uma amostra, faz o teste e vai entendendo o seu forno, a sua operação. Porque aí você vai achar o ponto ideal que você vai falar, pô, esse produto aqui nesse ponto vai passar legal. E muitas vezes o que a gente vê nessas rodadas que a gente viaja muito, é que tem alguns clientes que começam com 30 e a nossa sugestão é assim, não tá seguro? Começa com 30 e deixa a operação por si só mostrar para você que dá para você ir mais. Porque conforme você vai testando o produto, pegando mais confiança e você vai fazendo a conta de quanto você está economizando mensalmente, semanalmente, anualmente, naturalmente você migra para níveis de substituição maior. Show de bola. Mais alguma pergunta? Mais alguma? As mãos só vai subindo aqui, ó. Vamos primeiro legal, depois legal. você. Trabalho com pizza congelada. Qual que é a reação dessa mussarela ao descongelamento dela, né? Assim, a pizza congelada ela funciona super bem, tá? O produto que tem nesse formato, né, como a gente me explicou, ele não pode ser congelado antes de filetar. Mas depois que você filetou ele e mesclou com a mussarela, é vida normal, vida que segue. Pode congelar. A gente já vende esse produto, não esse produto especificamente, mas um produto similar a esse. A gente está há muito tempo já no mercado de indústria de pizzas congeladas. Então, a gente está há mais de 10 anos, pelo menos. E mensalmente a gente tem vendido esse produto. E a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Então, você pode ficar tranquilo que com relação a pizzas congeladas, você não vai ter nenhum problema. Bom dia. Bom dia. Me chamo Jefferson, sou do Rio de Janeiro.
Gostaria de saber qual é o principal componente ativo do produto. Principal componente ativo. Bom, eu vou falar mais sobre a formulação dela do que sobre o componente ativo, que eu não sei exatamente o que você quer pegar nesse ponto. O meu produto, ele é feito a partir da proteína do leite. Então, eu olho para o leite e eu não quero todos os componentes que estão presentes neles. Eu quero apenas algumas partes. E a parte principal que eu quero é a proteína do leite. Então, eu vou lá, separo a proteína do leite e mesclo essa proteína com amido e gordura vegetal e faço a Mosana. Então, ele é um produto que eu uso a essência, o coração do leite, para ter essa questão da performance de de textura, de cor, que são características mais difíceis de se alcançar, e associo com outros ingredientes já conhecidos do mercado de alimentos. Dessa forma, consigo entregar um produto com a performance adequada e com um custo que faça relação com o seu dia a dia, o seu prático, a sua lucratividade do seu dia a dia, que é um ponto importantíssimo para a pizzaria. Sem isso, ela não vive. Alguma outra? Ó, nosso amigo aqui. Essa mussarela, para utilizar ela no forno a lenha, na misturada, como que é a reação dela? Também funciona super bem, independente do forno. Se é forno de laça, se é forno a lenha, se é forno de esteira. Só tem que fazer a mescla do enfeito dela com a mussarela antes de ir para o forno, fez o porcionamento, colocou na pizza, segue a vida normal. Você chegou a degustar a pizza? Depois... Aqui é um ponto importante, né? A gente viaja muito, de novo, visitando clientes e entendendo. Tem clientes que adoram o que gratina, tem clientes que não gostam do que gratina. O nosso produto, ele dá um certo gratinar. Mas assim, é muito em função do que o Gino falou, né? A questão da temperatura do forno, são muitas as características do seu processo que vão trazer esse ponto de gratinar ou não. Então, ela gratina se você deixar um pouquinho mais tempo e ela vai ficar mais branquinha se você tirar a pizza com um pouco menos de tempo na temperatura. Eu só queria complementar, você está falando de mussarela, mas o que eu dou de conselho para quem vai abrir uma pizzaria? Qual o seu modelo de negócio, né? O que você quer fazer? Você vai ser volume? O que você vai ser? Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu vou começar direto com o forno a lenha. Por quê? Né? Qual mussarela eu vou usar? Qual é o forno? Você tem que, antes de tudo, sentar e definir qual é a sua estratégia de negócio. É volume? É esteira. Você quer fazer uma coisa rústica? É lenha. E a partir daí, todas as outras premissas vão. Então o cara fala assim, eu quero fazer napolitana. Eu acho que antes de pensar em napolitana, o estilo da pizza, qual é o seu modelo de negócio, qual é a sua região. Se você for volume, é aqui. Volume é aqui. Não tem isso. Hoje o insumo mais caro que eu uso, qual é? A mussarela. Exatamente. Onde está o meu maior custo hoje no Maverick? Alguma coisa em torno de 5 a 7 mil reais por semana de mussarela. Você acha que isso é custo? É bastante. E o Maverick é pequeno. Então, você tem que pensar, antes de mais nada, no seu modelo de negócio. É volume, tem que ir para soluções que te entregam rentabilidade. É isso? Exatamente, exatamente. E até puxando um pouquinho do que o Gino falou, né? O mercado é grande, existe cliente para todo tipo de produto. Vai ter o napolitano, vai ter o do forno de esteira. Então, assim, você fazer esse planejamento, definir muito bem quem que é seu cliente target e fazer o seu modelo de negócio em cima deles. É como eu disse no slide anterior, existem 79 mil pizzarias independentes no Brasil hoje. Eu, como indústria, fico pensando, como é que eu faço para atender bem esses caras? Então, assim, eu tenho o meu target aqui definido, são essas 79 mil. A partir disso que eu defino meus parceiros comerciais, como vai ser meu transporte, como vai ser minha precificação. Então, a mesma coisa em tamanhos diferentes vale para o que o Gino falou. E puxando mais um ponto aqui, Gino, na tabela em verde ali ao lado, ficou um pouquinho pequeno, mas o CMV nessa pesquisa feita pela Galunion em conjunto com a Pubra, é uma pesquisa de 2024, dezembro, eles falam que, em geral, são 35% o custo do CMV dentro de uma pizzaria. Então, é muito dinheiro. Eu vou acelerar aqui porque eu estou já estourando o tempo. E aí, como é que a Mosana conecta com tudo isso, né? Pode passar, por favor. A Mosana, pessoal, ela não foi criada ontem, tá? Então eu não acordei, moro aqui em São Paulo, não acordei, fui para Campinas, ou Marechal, fiz o produto e beleza, vamos colocar no mercado para vender.
Esse produto ele existe desde 2009, tá? E é um produto que foi muito consolidado já no seu lançamento em 2009, principalmente na questão das indústrias. Então as indústrias já consomem muito esse produto, pizza, lasanha, pão de queijo, pão de alho. Então a gente já está comendo Mozana há muito tempo, eu não sei se vocês sabem ou não, tá? De 2009 até 2023, a Liba fez a ampliação do seu portfólio, a gente passou a atuar também no mercado de food service, mas a gente percebeu que a solução que a gente tinha desenhado para a indústria, não necessariamente ela casa bem com as necessidades do food service. Então, em 2023, a gente fez um trabalho muito grande aqui em São Paulo de pesquisar, de conversar com os pizzaiolos, para entender as necessidades, e só depois dessas informações que a gente voltou para dentro de casa, reformulamos o produto, testamos esse produto sensorialmente com cerca de 100 clientes, e só depois que o produto, os clientes trouxeram para a gente com resposta que não sentiam diferença do produto contendo a Mozana e não contendo Mozana, é que a gente definiu a Mozana Pizza, e agora em 2025 aqui na Expo Pizza a gente está fazendo o lançamento. O nosso stand está aqui atrás, eu não sei se vocês já viram, vocês degustaram a pizza, mas acabando aqui, convido todo mundo aqui também para passar lá, comer mais uma vez, degustar o produto, conversar com o nosso time comercial para a gente ter um pouco mais de informação até. E aí, falando o porquê da Mozana, né, que é o nosso tripé que dá essa condição de trazer essa oportunidade para vocês. Primeiro a gente fala em questão de segurança, tá? O nosso produto tem uma segurança alimentar muito grande. A gente tem a certificação FSC 22000, que é a maior certificação do mercado de alimentos, da indústria de alimentos. Essa certificação ela é global, então vocês podem ficar muito tranquilos com relação a isso. A Liba é uma indústria muito séria, você não vai ter nenhum tipo de problema microbiológico com o seu produto utilizando a Mozana. Em termos de performance, tanto a performance sensorial quanto a performance operacional, vocês degustaram o produto, vocês viram que o produto tem sabor agradável, tem a cor correta, ele não é salgado, ele não forma poças de olho em cima da pizza. Então, sensorialmente, o produto está mais que aprovado. Para diferentes níveis de aplicação, conforme for a necessidade e o entendimento do seu mercado. Depois disso, operacionalmente, o produto ele fileta muito bem. Então, assim, você vai ter uma facilidade na hora de filetar. Muitas vezes, mussarela acaba empelotando um pouquinho no filetador e dificulta a operação do pizzaiolo. E não parece, mas esses pequenos ganhos marginais que a gente vai tendo dentro da operação, ela vai incrementando cada vez mais a sua lucratividade. Então fileta bem, o produto depois de filetado pode ser congelado. Em termos de operação, não tem dificuldade nenhuma. A boca dele cabe certinho na boca de entrada do processador, então aqui para vocês é super tranquilo. E depois, por último, o tema da rentabilidade. Como eu disse, o produto, em geral, ele vai estar abaixo do preço da mussarela de entrada, em torno de 20%. Então, dependendo do nível de aplicação, você pode ter de 6% a 14% de redução no seu custo de mussarela só com a aplicação da Mozana. Aqui está um pouquinho a foto da Mozana, depois tem uma foto dela já descascada. De novo, se tiverem mais dúvidas, a gente está aqui do lado, o stand está bem aqui perto da palestra, passem lá que vai ser um prazer recebê-lo vocês para poder falar mais e para poder degustar novamente a Mozana. E aqui, pessoal, é o ponto que eu trouxe, acho que foi o Ivar que perguntou, né, Ivar, sobre a questão do dinheiro. Então, talvez esteja um pouquinho pequeno, mas nesse quadro aqui, eu estou trazendo... Então, nesse quadro aqui de baixo está escrito Economia Anualizada, a gente está trazendo os diferentes impactos que o uso de Mozana tem financeiramente para o negócio de vocês, considerando os 3 níveis de substituição que a gente indica, 30, 50 ou 70. Então, a gente pega esses percentuais de aplicação, a gente faz a projeção de um consumo médio por tamanho de pizzaria, então 100 quilos por semana até 750 quilos por semana, uma pizzaria micro, uma pizzaria grande, e faz o posicionamento de preço da Mozana, que é a parte aqui de cima onde está o pizzaiolo colocando a pizza no forno, que é essa diferença de 20%. Quando associo essa diferença de preço com o tamanho de mercado, com o tamanho da demanda que a pizzaria tem e com o nível de substituição, eu posso chegar num valor de economia que vai desde R$10 mil, R$10.600, até um valor de economia que pode chegar a R$190 mil por ano. R$190 mil por ano é muito dinheiro, né, gente? Então, assim, acho que a ideia é mostrar para vocês que a gestão e a Mozana se conversam, principalmente nessa questão da
redução do custo do CMV, que é o principal custo hoje dentro de uma pizzaria e que vai ter uma relação direta com a lucratividade da sua empresa, que foi a pergunta que o nosso amigo fez lá na ponta. Tá? E aqui, só para também passar para vocês, que além da Mozana, outro lançamento que a gente está fazendo nessa Expo Pizza é o lançamento do nosso molho cheddar. Um produto também que está super alinhado ao mercado, sabor agradável, teor de sal super controlado. Um produto que a gente lança agora para competir com as principais marcas e sempre posicionando um pouco abaixo em termos de preço. Então, para quem tiver dúvida depois também, passar lá no nosso stand para poder fazer a degustação, beleza? Pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar. Fico à disposição para mais dúvidas, quem quiser. De novo, o stand está aqui do lado, passem lá, conversem com a gente. Agradecer ao Guilherme, agradecer ao Gino pela oportunidade. Eu que agradeço, meu irmão. Agradecer a feira por abrir essa porta para a gente. E espero que a gente possa conversar mais e que a gente possa fazer negócio, tá bom? Obrigado, pessoal. Grande abraço. Parabéns, meu irmão.